Essa tela, ela acontece desde 1963, então a gente está falando aí de 60 anos de histórico para olhar. E quando a gente olha, vamos pegar aqui a primeira parte, tá? De 1963 até 1970, aqui praticamente 10 anos. Esse foi um momento de expansão econômica, esse foi o momento em que o Brasil teve um andar interessante do ponto de vista de investimentos e econômico, e a gente olha para a bolsa, a gente vê essa bolsa exatamente crescendo, né? Ainda que ela tenha tido sobes e desces, a tendência maior dela nessa década foi de crescimento. Tá bom, mas e aí? Será que esse crescimento ele vai durar para sempre? Será que essa curva aqui, ela não vai me tirar aqui? Será que essa curva aqui vai durar até o infinito? Não, não vai, né? Se a gente olha o próximo momento, putz, a gente entra no momento de depressão, a gente entrou no momento de crise econômica. E aí o que acontece? A bolsa de valores e os investimentos passam a se desvalorizar. Ainda que eles se desvalorizem, e aqui a gente está falando de novo, uma década, tá? Uma década de investimentos andando de lado e se desvalorizando no todo. Quando a gente bateu o vale, ou seja, o ponto mais baixo, lá em 1983, ainda assim, esse ponto mais baixo, ele é bem maior do ponto de vista de valor do que o ponto inicial que a gente saiu lá em 1963. E ainda assim, se a gente olhasse em 1983 e comparasse ali com a década de 70, pô, ele já estava mais na metade do ciclo de alta de 1970. O que eu estou querendo dizer aqui? Exatamente, que mesmo a gente encontrando um ponto de muita crise, uma década de crise, imagina o quanto que é isso, o tempo que é esse troço aqui, mesmo com uma década de crise, ainda assim a gente chega num ponto de desvalorização que segue mais alto do que o ponto de desvalorização que a gente tinha inicialmente. E aí isso não vai durar para sempre, né? A desvalorização, de novo, não vai ser infinita. A gente não vai ver os ativos virando pó, como a galera diz, ou seja, a gente não vai ver os ativos valendo R$ 0. As empresas quebrando, isso não vai acontecer. Então a gente emenda aqui logo em seguida um novo ponto, um novo ciclo de alta do mercado. E aí a gente vê de novo a bolsa de valores aqui em 5 anos, basicamente, andando para cima, se desenvolvendo e tal. Eu vou começar a acelerar, porque você vai ver que esse ciclo de mercado ele vai se repetir e se repetir e se repetir todos os tempos, tá? A gente então chega de novo a um pico, e aí na década ali, da metade da década de 80 para a década de 90, a bolsa volta a se desvalorizar, e aí ela pega e volta a subir de novo. Olha só como esse ponto aqui em cima, lá em 1997, é muito maior do que todos os pontos de alta que a gente viu desde 1960. Pô, a gente tem um histórico aqui de 30 anos e a gente vê que o ponto de máxima da década de 90 é muito acima de todos os pontos de máxima que a gente teve até então. Se uma pessoa lá, um investidor, em 1985 tivesse falado: "Não, não vou investir em bolsa de valores, não é para mim isso, porque esse momento é uma crise e vai durar para sempre". Cara, essa pessoa perdeu uma baita oportunidade de ver uma valorização enorme acontecendo, simplesmente porque ela acreditou que aquela crise na bolsa de valores ia durar para sempre. E na verdade não dura. Nada dura para sempre, né? Pô, crises não duram para sempre, momentos bons no nosso trabalho não duram para sempre, relacionamentos não duram para sempre, nada dura para sempre, as coisas podem ter ciclos. Então, no mercado de investimento, isso funciona exatamente na mesma dinâmica.